Hi everyone! Welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos na nossa aula 46.1, que é a última aula antes das revisões da aula 47 e 48. E hoje uma aula especial, mais especial ainda, porque nós vamos falar sobre interpretação de texto e questões aplicadas no Enem. Então tem algumas questões aplicadas no Enem nessa nossa aula, na atividade também, e algumas questões que eu retirei para a gente poder trabalhar e brincar e fazer interpretação. Let's begin! Aula 46.1 e... falei alto, né? Falei alto, tô a fim de falar alto hoje. Falar bem alto para todo mundo me ouvir, porque hoje é o Super Enem, exatamente. Super Enem, questões de interpretação e questões aplicadas no Enem. Antes de a gente começar, vamos lá para as habilidades. Toda aula tem uma habilidade, hoje você vai empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de língua adequados à situação comunicativa. Interlocutor e ao gênero do discurso, respeitando o uso das línguas por esse interlocutor, combatendo situações de preconceito linguístico, além de fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. Let's get started! Começamos e temos aí o primeiro para vocês. Imagina só, essa questão caiu no Enem, tá? Ela caiu no Enem, eu só não lembro o ano de 2020, 2021, não lembro bem. Não importa, importa que a gente vai trabalhar ela, mas antes de a gente ir lá e fazer toda aquela situação de interpretação, vamos ver o que ele pede. Lembra, o seu enunciado é muito importante, você tem que prestar bastante atenção no que ele pede. Então temos aqui os recursos usados nesse pôster de divulgação de uma campanha levam o leitor a refletir sobre a necessidade de... Então, a gente sabe que é um pôster, isso, passamos o olho ali, a gente já viu, já teve essa inferência de que se tratava de um pôster, certo? E uma campanha. Faz a gente refletir sobre o quê? Criticar, presta atenção no verbo, criticar o tipo de tratamento dado à mulher. Rever o desempenho da mulher no trabalho, questionar a sobrecarga de atribuições da mulher, analisar as pesquisas acerca dos direitos da mulher, censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras. É uma campanha, tá? E será que a campanha quer censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras? Essa aí eu já falo assim, não, acho que essa aí não faz sentido. Sempre tem uma ou duas, dependendo da questão, que você vai olhar e vai falar, pô, pelo meu conhecimento de mundo, isso não faz o menor sentido. Daí a gente vai lá pro texto, pro pôster, certo? Vamos lá pro pôster. Eita, não tá funcionando aqui. Olha lá. Olha só. Então, a gente tem a imagem de uma mulher. E essa partezinha aqui, presta atenção, o que é isso? É aquela caixinha de pesquisas. Vamos supor que seja no Google, certo? Temos aqui o ícone da lupa de pesquisa. Você vê aqui o cursor identificando que alguém escreveu essa palavra, women shouldn't. E logo em seguida apareceu as outras, a continuação das pesquisas, pessoas que já pesquisaram outras coisas. Então a pessoa colocou women shouldn't e aí apareceu 4 situações. Women shouldn't have rights, women shouldn't vote, women shouldn't work, women shouldn't box. E aqui embaixo temos Women shouldn't suffer from discrimination anymore. Então aqui é realmente a parte onde fala a questão da crítica, certo?
Lá aqui em cima, você vai ter o seguinte. Com o seu conhecimento, você vai saber, se você tem esse conhecimento, você vai saber que a palavra women significa mulheres, certo? Você deve saber, principalmente você, aluno do primeiro ano, você já estudou isso comigo, que esta palavrinha aqui é um verbo modal. E a tradução dele é de dever, deve, deveria, dependendo do quê? Dependendo da situação. Então, vamos colocar como deve, dever, certo? Então, mulheres, mas tem aqui o not. Então, você presta atenção que tem aqui a forma contraída. A forma contraída desse verbo. Então, tem a palavra not, que está contraído ao verbo, dando a ideia de negação. Então, mulheres não deveriam o quê? Aí temos aqui várias situações. Have rights, ter direitos. Vote, votar. Work, trabalhar. Box, é a questão lá do esporte, boxear. E aí você presta bem atenção no seguinte, você com certeza reconhece a palavra vote, muito parecida em português, cognato, que é voltar. Você reconhece a palavra work, que é uma palavra, com o seu conhecimento de inglês, você com certeza sabe o que significa a palavra work, certo? A palavra box, você também faz referência lá para a questão do esporte. E aí só sobra mesmo have rights, que ainda assim é uma coisa que quem tem o inglês bem básico sabe o que significa o have, que significa o verbo ter. E rights, dependendo do contexto, ele pode significar algumas coisas. Então, assim, como é ter, então ter o quê? Direitos. Rights significa direito no sentido de lei, significa direito no sentido de direção, né? O contrário de esquerda, significa certo. Então, assim, vai depender do contexto. Então, aqui é ter direitos. E aqui embaixo você tem a questão do quê? Da palavra discrimination, que tá muito óbvia aí, que é discriminação. Você tem, de novo, as palavras women shouldn't e temos a palavra suffer, que é o verbo sofrer. Lembra um tiquinho, né? Tipo um tiquinho, porque você tem a palavra discriminação, você tem a palavra mulheres e você já faz, assim, a inferência de que o quê? Discriminação leva a questão de sofrer de discriminação e temos a palavra anymore, que é essa questão do mais, não deve sofrer mais de discriminação. Então, o post ele chama atenção para pesquisas comuns que revelam uma série de comportamentos que as mulheres não deveriam fazer, segundo esta pesquisa aqui, tá, gente? Como votar, ter direitos básicos ou trabalhar. A frase principal, que é essa women shouldn't suffer from discrimination anymore, critica justamente esses preceitos ultrapassados. Portanto, obviamente, você tem aí a letra A como a resposta correta, certo? Então, é a letra A. Ela critica. Muito bem? Vamos para a próxima. A próxima você tem aí o quê? Outra situação. Antes de a gente ler, também uma questão retirada do Enem. Antes de a gente ler, é outro pôster. Hoje eu trouxe 2 pôsteres para vocês. Nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade, a inclusão, a interação dos elementos, a inclusão, a interação dos elementos verbais e não verbais. Você vai perceber as palavras e a imagem, faz referência ao ato de, e aí a gente tem lá estereotipar povos de certas culturas, discriminar hábitos de grupos minoritários, banir imigrantes de determinadas origens, julgar padrões de beleza de diversas etnias, desvalorizar costumes de algumas sociedades. Cara, essa aqui foi uma das questões mais fáceis que já caiu, assim, na minha opinião. Porque você tem um pôster, você imagina que é uma campanha. Você acha que uma campanha vai discriminar hábitos de grupos minoritários? Banir imigrantes?
julgar padrões, desvalorizar costumes de algumas sociedades. Então, assim, temos aí várias alternativas que você pensa, não faz sentido uma divulgação de uma campanha tratar disso. Mas aí você, de qualquer forma, vai lá e vai ler, vai ter certeza. Então, ali, julgando a questão, julgando não, fazendo a interação, melhor ainda, a interação dos elementos verbais e não verbais. Você tem 4 pessoas segurando imagens. Você consegue ver que essas imagens se tratam de quê? Da cultura destas pessoas. E elas estão com afeição séria, ninguém está sorrindo. Então, a imagem não está muito clara para mim 100% aqui, mas desse rapazinho aqui eu consigo ver a vestimenta mexicana aqui. Então, você tem o sombreiro, o chapéu, não lembro como é que fala, acho que é sombreiro. Temos roupas típicas do México e ele está segurando isso com a intenção de quê? Assim como essa moça aqui, na questão de roupas indígenas, essa aqui eu não consigo ver exatamente a vestimenta, nem esse aqui. Então, esses dois aqui estão mais óbvios para mim. E aí, diz o seguinte, o texto. We're culture, not a costume. Você consegue reconhecer a palavra culture, que é cultura, tá óbvio? We're, que significa o quê? We are. We are está contraído. Todo mundo sabe que we are é nós somos, ou nós estamos, mas aqui o contexto é de somos. Temos a questão do costume, que é um falso cognato. Tem falso cognato aí, só que vocês aprenderam comigo na nossa aula que costume não significa costume, e sim fantasia. Fantasia. Aí, temos aqui a questão do this is not who we are and this is not okay. Uma frase bem simples, usando o verbo to be, né? Diz que o verbo to be não é importante, olha aí. This is not who we are. Isso não é o que somos, não é o que somos, e isso não tá legal, não tá ok. Por quê? O que não tá legal? Logo aqui no primeiro ela fala, o pôster fala, we're culture, nós somos uma cultura e não uma fantasia. E aí a imagem tem aí um monte de gente segurando as possíveis vestimentas que as outras pessoas usam em certas situações, e isso, para eles, é de uma forma ruim, estereotipando a cultura deles, certo? Então ele critica a estereotipação sofrida por imigrantes em relação à sua cultura, principalmente quando são reduzidos à questão do costume, à questão da fantasia. Portanto, de todas as alternativas que temos aqui, e antes mesmo de eu ler, eu já imaginava que teria essa questão de estereotipar povos de certas culturas. Essa está muito fácil. E é a letra A, sim senhor, é a letra A, a resposta correta. Estereotipar povos de certas culturas. Vamos para a próxima. A próxima nós temos aí essa questão que não foi necessariamente retirada do Enem, mas é uma comic strip, uma illustrated story que eu trouxe para vocês, eu achei bacaninha, certo? Vamos ler o que pede. O pensamento da mulher está cheio de dúvidas em relação à sua graduação. Essas dúvidas são mais fortes em... Então, temos aí dúvidas. Estamos falando de dúvidas. E elas são mais fortes em que faculdade será que ela vai fazer? Que mês e dia do ano? Como, quando e por quê? Dúvidas sobre que possibilidades e incerteza. Dúvida de como a dúvida dela é como a ansiedade dela estará. Enfim, como será essa atividade aqui? Vamos ver. É uma illustrated story, então você percebe que ela está apreensiva em quase todos os quadrinhos. No primeiro quadrinho, a linguagem não verbal mostra ela pensando, todos os balões são de pensamento, então ela está aqui apreensiva. No último quadrinho também praticamente a mesma feição dela, o mesmo semblante. E aí, nesta aqui, parece que ela reage, né? Ela coloca o dedo para cima e fala alguma coisa reagindo, e aqui ela parou para pensar e voltou a estaca zero. Né? É assim que eu entendo antes mesmo de eu ler o texto.
Então, uma leitura do texto eu tenho aqui. Ela diz, ok, this is it. I'm going to graduate. Então, ela fala assim, certo, tá certo, ok. É isso, this is it. Eu vou me graduar. I'm going to graduate. Você consegue entender isso? Porque a palavra graduate é muito parecida, né? Aliás, é o cognato para a palavra graduação. E você ainda tem o uso do be going to. Olha aí como é importante a gente estudar gramática, porque essa questão do be going to, aí no caso, be é o verbo to be am, que tá aí, é a questão do futuro imediato, aquele futuro que você tem mais certeza. Então ela fala, eu vou, I am going to, eu vou graduar. E aí ela pensa, no ifs, buts or maybes, ou seja, sem sis, mas ou talvez. Então ela fala isso de forma, brincando com essa palavra, na verdade é assim, if. Ela coloca o S para dizer assim, sem sis, seria isso, sem mais e sem talvez. Certo? E aí, no final, ela volta a estaca zero. E por que ela volta a estaca zero? Porque ela fala assim, presta bem atenção. The how, when and why would be nice though. E aí ela volta a estaca zero falando, ela destaque nas palavras how, que inclusive vocês todos aprenderam nas nossas aulas aqui da terceira unidade, a gente aprendeu essas palavras, inclusive, que são pronomes interrogativos, mas aqui ela não está com essa função exatamente, então ela fala how, when e why. Então ela foca nessas três palavras. Ela fala the, how, when e why. Então tem o inglês aí, você deve saber o que significa essas três palavras. Seria, would be, seria bom. Então ela tá querendo aí saber o quê? O how, o when e o why, que significa o quê? How é como, perdão. Como. When é quando e why é por quê. Mesmo que você só reconheça a palavra why, talvez seja mais conhecida para você, né, tentando aí imaginar, você já imaginaria a resposta porque tá lá. Bem lá. Ela não fica com dúvida em qual faculdade. Não aparece em nenhum momento a palavra college. Ela não fica em dúvida no mês, no dia, no ano. Ela não falou em nenhum momento palavras como year, ano, day, dia, month, mês. Ela não fala sobre anxiety, ansiedade. Ela não fala sobre possibilidades, incerteza. Ela fala justamente sobre isso. Essas três palavras, como, quando e porquê. E você vê isso aqui, ó. Why, when, how, when, why. Então você consegue retirar a resposta no último quadrinho. Muito bem? Bem simples, bem prático essa aí. Então vamos para a próxima. A próxima se trata de uma música. Essa também não caiu no Enem, certo? Porém, perdão, eu trouxe para vocês porque ela é interessante. Eu olhei ali rapidinho e eu já vi que pode se tratar de um gênero textual chamado música, né? E aqui eu tenho mais ideia de que é uma música, porque fala aqui que é uma música no meu enunciado. Então, o rapper americano Eminem surpreendeu os fãs ao lançar seu novo álbum, Music to be Murdered By, no qual ele faz um apelo contra o uso de armas de fogo. Embora não deixe para trás as controvérsias que sempre o acompanharam, na música Darkness, que significa escuridão, o artista conta a história de um homem prestes a realizar um massacre. Com base na letra da canção acima, o eu lírico. Aí temos as alternativas. Só lembrando que o eu lírico é a voz que expressa a subjetividade do poeta, tá? Então, assim, você vai procurar o que ele está querendo dizer ali.
Ele mesmo fala. Acho que música em primeira pessoa. Sabe exatamente o motivo de estar na situação atual em que se encontra? Admite que o seu plano tem como propósito apenas aparecer no noticiário? Critica as pessoas que se recusaram a ajudá-lo quando ele mais precisava. Declara que ele até tenta deixar a escuridão, mas algo o impede de fazê-lo. Reconhece que a tragédia que está prestes a acontecer poderia ser evitada. E aí? E aí a gente sabe que é uma música, e aí você conhece o Eminem, conhece ele, bababá, só que isso não vai te ajudar muito não. Porque olha só, a música você sabe que ela é uma poesia, então você não vai, neste caso aqui, principalmente desta música, você não vai interpretar o pé da letra. Completamente. Tem coisas aqui que você não vai fazer o pé da letra. Então vamos lá. O nome da música é Darkness. Darkness, que significa escuridão. E aí ele fala o seguinte, ele diz o seguinte, perdão. I don't wanna be alone. E ela se repete algumas vezes. I don't wanna be alone. In the darkness, I don't wanna be alone. In the darkness, I don't wanna be alone. In the darkness anymore. Então, até aqui, ele fala várias vezes as mesmas frases. I don't wanna be alone, que significa o quê? Você está num presente simples. I don't, eu não. Wanna, o que é wanna? Talvez vocês não reconheçam, mas wanna é a mesma coisa que want to, que é o verbo querer com a partícula to contraído. E fica essa palavra wanna, muito utilizada em letra de música, né, e conversa do dia a dia, até porque é uma forma informal. Assim seria o mais correto aqui, correto, porém informal. Então, I don't wanna be alone, eu não quero estar sozinho. E ele repete isso várias vezes e fala que não quer estar sozinho aonde? Na escuridão. I don't wanna be alone in the darkness. Na escuridão. Então, ele não está falando que ele está num quarto sozinho no escuro. Não é assim que você vai interpretar, pelo amor, certo? E aí ele fala o seguinte. Here I am, alone again. Repete a palavra alone, que é sozinho. Aqui eu estou sozinho de novo. Can't get out of this hole I'm in. Então aqui ele fala, não consigo sair desse buraco que eu estou. It's like the walls are closing in. É como se as paredes, it's like the walls, é como se as paredes estivessem se fechando. Não estamos falando de um buraco, ele não está dentro de um buraco. Tá? As paredes não estão se fechando. Então é uma coisa assim, ele está numa situação muito ruim. Quando ele fala que não consegue sair do buraco, ele com certeza está dizendo, ele pode ter tentado, mas algo está impedindo ele não está conseguindo sair. É como se as paredes estivessem se fechando, então algo está impedindo, como se fossem as paredes se fechando. You can't help me, ele ainda fala, você não pode me ajudar. No one can, ninguém pode. I can feel these curtains closing. Ele diz que consegue sentir as cortinas se fechando. Não estamos falando de cortinas. I got to open them. Então ele vai lá abrir as cortinas. E aí ele completa. But something pulls them closed again. Engraçado, falar antes de eu terminar o final, que isso aqui, na verdade, é essa palavrinha aqui. É uma música, então ele vai usar todo tipo de situação que ele consegue, né, de licença poética. A mesma coisa aqui. Closing, na verdade, está faltando o quê? Está faltando o G. O G foi cortado e no lugar dele foi acrescido esse apóstrofo aqui. Isso é muito comum, tá, gente? Escrita de música, enfim, de qualquer dessas situações. Them é o objeto,
certo? É o pronome pessoal do caso oblíquo. Então, eu vou abrir elas. Elas o quê? Faz referência às cortinas. Tudo bem? E aí, no final, ele fala, but something pulls them closed again. Mas alguma coisa, o quê? Empurra elas. Ai, desculpa. Puxa elas. Ah, gente doida aqui. Puxa elas novamente. Perdão, puxa. Pulls them closed again. E aí, no final, ele termina falando essa frase que é de uma música muito famosa, que não é dele, que eu não lembro agora de quem é, que é Hello Darkness, my old friend. Hello Darkness, my old friend. É uma música muito conhecida e antiga, que significa Olá, escuridão, meu velho amigo, minha velha amiga, que é a escuridão, né? Então vai ser minha velha amiga. Então, pelo visto, ele queria ajuda, mas ninguém poderia ajudar ele. Ninguém podia ajudar ele, né? E o que acontece? De todas as alternativas aqui, a que realmente faz mais sentido é o quê? Ele declara lá que ele até tenta deixar a escuridão. Ele tentou deixar a escuridão, mas algo o impede de fazê-lo. Certo? Em nenhum momento criticou as pessoas que se recusaram a ajudá-lo. Em nenhum momento ele critica, ele até fala que ninguém pode ajudar ele. Reconhece que a tragédia que está prestes a acontecer poderia ser evitada. Em nenhum momento ele fala da tragédia, fala disso. Sabe exatamente o motivo de estar na situação atual em que se encontra, não foi mencionado isso. Admite que o seu plano tem como propósito apenas aparecer no noticiário, muito menos isso. Então, essa aqui também só poderia ser solamente a questão de letra D. Tudo bem? Próxima é outra questão do Enem, essa aqui, tá? E aqui a gente vai ver o seguinte. Provavelmente eu não sei se eu vou conseguir ler tudo. Ainda tem outra questão. Então, olha só. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research in several studies, com o objetivo de... Aí você ia facilmente aplicar a sua técnica de leitura scanning, onde você vai tentar achar essas palavras lá no texto, ou seja, você vai tentar achar coisas específicas. E o quê? E o que é específico lá? Essas 3 palavras. Então, olha só, presta bem atenção. Vamos ler novamente. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, então a gente já sabe que o texto é sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano. Não precisei ler para saber sobre isso, certo? O que mais? A autora, a fim de fortalecer seus argumentos, então lá, fortalecer os argumentos, e ela está a fim de fortalecer os seus argumentos, ela utiliza, para fortalecer os seus argumentos, as palavras e expressões como research, que é pesquisa, growing number of research, que é crescente número de pesquisa, e several studies, que são diversos estudos, certo? E aí? Presta atenção que você tem aqui algumas palavras em negrito. E algumas que estão aqui, elas estão seguidas de 2 pontos, ou seja, ela vai falar sobre o quê? Alergia, vai falar sobre date magnets, dog for aged, vai falar sobre good for mind and soul, good for the heart. O que significa isso? Good for mind and soul é o quê? Bom para a mente, para a alma, good for the heart, bom para o coração. Dogs for the aged, animais, cachorros para os mais velhos. Date magnets, que são aquelas imãs de encontros, né, de namoro. Allergy fighters, ou seja, eles combatem aí a alergia. E eu vou só ler o início do texto, porque tudo não vai dar tempo de ler, muito bem? Porque a gente vai atrás das palavrinhas. Vamos lá. A pet is certainly a great friend. Um animal de estimação é certamente um ótimo amigo. After a difficult day, pet owners quite literally feel the love.
Ou seja, depois de um dia difícil, os donos de animais de estimação podem literalmente sentir o amor. In fact, for nearly 25 years, research, primeira, has shown that living with pets provides certain health benefits. Então, olha só, o que ele fala aí na questão do research? Ele diz o seguinte: na verdade, por quase 25 anos, pesquisas mostraram que morar com animais de estimação oferece certos benefícios à saúde. Pets help lower blood pressure and lessen anxiety, ou seja, less anxiety. Ou seja, o que ele fala aqui? Os animais de estimação ajudam a baixar a pressão arterial e diminuir a ansiedade. They boost our immunity. They can even help you get dates. Então, eles dão aí um boost. O que é isso? Eles dão um aumento em nossa imunidade e podem até ajudar a conseguir encontros, namoros. E aí vai falar sobre isso aqui, né? Sobre a questão de combater alergia, sobre a questão de relacionamento, de dogs para pessoas mais velhas. E aí a gente ia achando as outras palavras. A gente achou a questão do research, certo? Growing, agora a questão do growing number of research, que eu não sei onde é que tá, deixa eu ver aqui, eu lendo lá. Não tá aqui, não tá aqui. Não está aqui. Não, several studies é a nossa última palavra, diversos estudos. E a questão do growing number of research, que eu não estou conseguindo achar olhando aqui. Eu não estou tendo tempo para ler todo o texto, porque ainda tem outros. De qualquer forma, a gente achou duas dessas palavras. E pensa bem atenção. Ela fala bem aqui, que já discutiu sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, certo? O texto fala sobre isso. E quando você fala em crescente número de pesquisa em diversos estudos, é porque existiu isso, certo? Existiram esses estudos. E o objetivo dela, quando ela mostra essa questão das pesquisas, dos estudos, o objetivo dela não é não é mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergia e asma, porque não é somente sobre isso que ele fala, e lendo lá o texto você ia ver que ele não... que eles ajudam na cura, eles ajudam, mas não na cura, não existe cura, tá? Os animais não vão curar isso. O que mais? Ele não fornece dados sobre os impactos... fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas, não fornece exatamente... dados, mas fala sobre a questão de animais ajudarem na questão de encontros, que eles são ótimos, para começar uma conversa, tá bem aqui. Great for making love connection, é um natural conversation starter, quando você tá com um doguinho. E que mais? As outras alternativas estavam lá na próxima página, mas só pode ser convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Porque ela já fala sobre essa questão a influência dos animais de estimação no bem-estar do ser humano, e falar sobre pesquisa, diversos estudos e crescente número de pesquisas, só vai fazer com que tenha certeza de que ela está querendo convencer ao dar ao falar sobre pesquisas em relação a isso, convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Então, a ideia dela é apenas convencer, certo? Ela também fala o seguinte, ela explica como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. Então, tem situações aqui que aparecem lá no texto. Esclarece sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Aqui não é exatamente esclarece, mas ela tem alguns pontos aqui nas alternativas que aparecem lá no texto. Às vezes uma palavra ou outra vai mudar, é que ela não está esclarecendo, lá no texto ela não esclarece, mas fala sobre a questão dos idosos com os pets. Mas como eu falei, por usar essas 3 palavrinhas aqui,
E se essa questão de influência de animais de estimação no bem-estar, ela discute sobre isso, a ideia dela somente é convencer sobre os benefícios. Muito bem? Essa também foi bem fácil. Essa outra também caiu no Enem. E ela fala sobre o quê? É um poema, né? A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês. Apesar de essa não ser sua primeira língua, nesses versos ela usa a língua inglesa como efeito humorístico, recorre a vozes de vários escritores ingleses, adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa, demonstra consciência de sua identidade linguística, reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Então a gente sabe que se trata de um poema dessa poetisa e nos versos ela quer o quê? A gente vai descobrir agora. Então olha só, ela fala o seguinte. Opa, onde é que tá? Tá aqui. Don't write in English, they said. Não escreva em inglês, eles disseram. English is not your mother tongue. Inglês não é a sua língua materna. The language I speak, a língua que eu falo, becomes mine, its distortions, its queerness. Então, o que significa isso? A língua que eu falo torna-se minha, suas distorções, suas estranhezas. Essa palavra aqui vai ficar como estranheza. All mine, mine alone, it is half English, half Indian. Funny perhaps, but it is honest. It is as human as I am human. Então ela fala o seguinte, todo meu, só meu, é meio inglês, meio indiano. Engraçado, talvez, aqui ela fala a palavra engraçado, mas ela não está dizendo... Você entendeu, né? Lá na literativa eu estava falando sobre aquilo de ser cômico, mas não é em relação a isso. Mas é honesto, é tão humano quanto eu sou humana. It voices my joys, my longings, my hopes. E aí ela fala, terminando, fala o seguinte, ela expressa minhas alegrias, meus anseios e minhas esperanças. Então, olha só. De acordo com a leitura, porque eu tive que ir rápido, eu estou só com poucos minutos para terminar a aula, então a gente não vai parar muito para falar sobre certas palavras que você prestaria atenção. Então, olha só. Usa a língua inglesa como efeito humorístico. Ela fala a palavra lá, funny, mas ela não fala da questão de usar a língua para ser engraçada. Ela fala que talvez seja engraçada no ponto de vista das pessoas, certo? Recorre a vozes de vários escritores ingleses. Não. Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa. A palavra distortions aparece lá, mas ela não adverte isso. Demonstra consciência de sua identidade linguística, reconhece a compreensão na sua maneira de falar inglês. Então, ela não está reconhecendo nada disso. E a resposta só pode ser: demonstra consciência de sua identidade linguística. Obviamente, só pode ser essa. Por quê? Porque ela fala aqui. Ela já começa falando aqui, não escreva inglês, eles disseram. Inglês não é só a língua materna. Aí ela já fala bem aqui, a língua que eu falo se torna minha. Se torna minha. E ela fala suas distorções, suas estranhezas, toda minha. É metade inglês, metade indiano. Vocês podem achar até engraçado, funny perhaps, mas é honesto, é humano, assim como eu sou humana. Então ela dá ali uma rasteira nas pessoas que criticam isso nela, nas pessoas que criticam, né, obviamente não só ela, como outras pessoas de outros países. Então ela tem consciência assim de sua identidade linguística, ela sabe sim. Então é a letra D. Muito bem? Espero que vocês tenham compreendido. E é isso. Bastante, mas temos mais na próxima aula. A próxima aula que a gente vai ter textinhos aí para vocês interpretarem. See you next class. Bye bye.